Beleza, então? O tema de hoje é derrotados pelo medo. Eu vou começar lendo aqui rapidinho, bem rapidinho, o capítulo, lá em Números, capítulo 13, versículo 30, bem rapidinho para a gente pegar o tema. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Olha só. Aqui a palavra de Deus mostra nitidamente algo que poderia ter sido maravilhoso para os judeus naquela época, se transformar numa grande maldição e medo. Aqui Moisés tinha mandado os espias ir lá e vasculhar a terra prometida, ver como é que era. Mas, na verdade, eles acreditavam que na mente deles iriam chegar lá e a terra estaria tudo maravilhoso, prontinho para eles, não precisariam lutar. Agora, se a gente atentar para o texto, se a gente for um pouquinho mais para trás, a gente vai observar que os judeus passaram 40 anos no deserto, sendo que aquela travessia pelo deserto era de apenas 11 dias. Mas eles ficaram 40 anos lá. Deus fez eles ficar 40 anos no deserto para que eles realmente pudessem ser forjados, né, ser treinados, porque eles passaram 400 anos como escravos. Então, na hora certa, a hora que era para ir na terra prometida e voltar todos motivados, de todos eles, apenas dois, Josué e Caleb, voltaram motivados. Deixaram o medo de lado e pensaram: bom, agora sim, nós estaremos livres desse deserto. Mas os outros espias, quando olharam aqueles gigantes, quando olharam aquela terra, eles ficaram completamente temerosos. Eles foram derrotados através do que eles estavam vendo. E não derrotados, e não vencedores, aliás, através daquilo que eles sabiam. E esse é o grande problema hoje nosso. Muitas vezes nós ficamos derrotados antes mesmo de acontecer. O medo é algo tão impressionante que paralisa qualquer pessoa. Você já viu aquela pessoa que tem medo de barata, mas o medo realmente, e quando aparece uma barata fica temeroso, não mexe, fica ali paralisado? É bem assim que acontece. Então, quando nós temos o medo e esse medo se torna um pavor em nossas vidas, é bem provável que tudo aquilo que você aprendeu a fazer, é bem provável que você esqueça de nadar, esqueça que aprendeu a nadar, que você esqueça que aprendeu a correr, que você esqueça que aprendeu a gritar, porque o medo, o pavor, paralisa as pessoas. E nesse momento que nós estamos vivendo agora, é isso que está acontecendo. As pessoas estão completamente paralisadas. Os sonhos acabaram, os projetos de vidas acabaram, tudo está desmoronando, mas a questão é que esse não é o fim. Esse é apenas o temor, é a derrota através do medo. Agora, se nós focarmos para o que Deus diz, que nós tenhamos que ter força, garra e coragem, porque Ele sempre estará conosco, é bem provável que essa passagem por esse período que nós estamos vivendo seja uma passagem muito mais gloriosa do que aqueles perdedores que nós estamos vendo. A palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 13, apóstolo Paulo, um dos grandes campeões da Bíblia, um dos homens mais corajosos da Bíblia, diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Se manter firme na fé, ser um homem de coragem, ser forte, não é para qualquer um. Eu aprendi que para ter coragem e ter força, nós temos que ter disciplinas. Nós temos que ser determinados em grandes coisas na nossa vida. Não adianta você dizer que é forte e corajoso simplesmente porque você está no controle da situação. Quando você está no controle da situação, é muito fácil dizer que você é forte, que você é corajoso, que você não tem medo de nada. Mas a questão é, quando a situação foge do nosso controle, aí que entra a questão da fé. Aí é que a coragem tem que sobressair. Muitas pessoas estão vivendo nesse momento um pânico tão terrível, um medo tão estrondoso, que a mente delas está começando a falhar. Você sabia que se você passar muito tempo colocando coisas negativas na sua mente e no seu coração,
É bem provável que você levará meses ou até anos para consertar a sua mente. A mente é algo tão precioso para Deus que Ele colocou o cérebro dentro de uma caixa de osso. Se você parar para analisar o nosso corpo, o nosso coração, o pulmão, alguns membros estão dentro de uma grade, de uma jaula. Mas a nossa mente, o nosso cérebro, está dentro de uma caixa fechada, lacrada. E é isso que nós temos que fazer. Temos que continuar a deixar a nossa mente nessa caixa lacrada. Nós não podemos deixar que notícias e todo tipo de coisa negativa entre em nossa mente. Claro que nós não podemos fazer de conta que nada está acontecendo, que tudo está uma maravilha, mas esse não é o seu fim. A questão é o que você sente. É a coragem que você tem através da fé que Deus já repartiu para cada um de nós. Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 7, ele fala assim: E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Jesus era um campeão da fé. Jesus não tinha medo de nada. Sabe por quê? Porque Jesus tinha fé. Foi Ele que repartiu a fé. Ele sabia o que era ter fé, Ele sabia o que era ter coragem e força, Ele não temia nada. Tanto que quando Jesus morreu na cruz, Ele se entregou. Ele disse, está pago. E depois que Ele falou, está pago, está consumado, Ele mesmo se entregou. A palavra de Deus diz que ninguém tirou a vida de Jesus, mas Ele entregou a própria vida por nós. Isso é um ato de coragem, um ato de determinação, um ato de saber para onde quer, o que quer da vida, saber de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. Saber que Deus está no controle de toda a situação, que nós somos apenas meros humanos aqui nessa terra e a vida é apenas um doce momento para nós, então nós temos que aproveitar esse doce momento da melhor maneira possível. Não passe o tempo todo vendo noticiários, não encha a sua mente de coisas negativas. Você sabia que se você pegar uma lixeira e encher até em cima, uma hora o lixo vai começar a esbordar? E isso é a nossa mente. Se nós começarmos a enchermos a nossa mente de todo tipo de coisas negativas e problemas e coisas que não te levam a nada, você vai ficar desmotivado, triste e com muito medo. E quando você tem medo, você paralisa. Os seus sonhos somem, a sua força fica menor, você não tem direção alguma. Agora Jesus falou aqui, levantai-vos e não tenhais medo. Jesus está dizendo, não tenha medo. Aquele seu projeto, aquela sua vida, tudo que você tem programado para o seu futuro, não tenha medo, ele ainda está lá. Agora, Deus pede que tenhamos coragem, que nós sejamos homens de coragem. Não estou dizendo humanamente, essa coragem humana, mas uma coragem que vem diretamente do Criador. Porque Ele, quando te colocou aqui nessa terra, você atravessou milhões e milhões de espermatozoides para estar aí agora. Isso quer dizer o quê? Que nós já tínhamos coragem lá mesmo antes de chegar no útero de nossa mãe. A coragem é algo nata do ser humano. Agora o inimigo vem, coloca todo tipo de coisas ruins em sua mente, apresenta todo tipo de relatório, faz projeções negativas, e muitas vezes a gente acaba acreditando nessas projeções negativas, que não vão te levar a lugar algum. Pelo menos, se você continuar acreditando em Deus e confiando nele, tendo a coragem que Ele disse que você tem que ter, você chegará a lugares que você jamais sonhou. Porque onde você está agora, quantas coisas você passou no passado, que você já teve, aonde você estava, e onde você está agora, precisou de muita coragem para chegar até aí. Precisa de muita coragem para estar assistindo hoje um tema desse. Porque as pessoas não querem saber. Você coloca um tema desse, são poucas pessoas que estão assistindo. Mas tenho certeza que aquelas que estão assistindo estão sendo motivadas. Estão descobrindo informações privilegiadas que o mundo não te ensina. As pessoas não te dizem, os políticos não te dizem, ninguém te diz quais são essas informações privilegiadas. A Bíblia nos dá informações privilegiadas que somente a Bíblia pode dar. Nenhum livro de física, química, nenhum livro de autoajuda, eles não podem te dar essas informações, porque essas informações estão contidas apenas na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você ora a Deus, quando você louva a Deus, quando você acredita que Ele está no controle da sua vida, dos seus negócios, da sua empresa,
da sua família, você vive mais motivado, mais atuante. Você vive de uma forma diferente. As pessoas não entendem. As pessoas não entendem por que você está motivado em meio a tanta destruição e tanta devastação. Elas não entendem porque elas não têm as informações privilegiadas que você tem, através da palavra de Deus. Aqui em Isaías, no capítulo 41, no versículo 13, diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Interessante que essa passagem não pertence nem ao Velho Testamento e nem ao Novo, não pertence nem à época da lei, nem à época da graça, nem à época da promessa, mas é um princípio de Deus. Ele diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Independe de tempo. Independe. Porque Deus está contigo em todo o tempo e Ele não te abandona. Agora, nós muitas vezes acabamos abandonando Deus por causa das nossas fraquezas. Mas mesmo assim, Deus vai lá e nos resgata daquela fraqueza, daquele momento de fragilidade. Porque Ele é nosso Pai, o Todo-Poderoso Deus. Somente Ele pode todas as coisas, nós não podemos. Mas Ele pede que nós tenhamos fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradá-lo. E quando a gente tem fé realmente, a gente acredita realmente que esse Deus é um Deus poderoso, que foi Ele quem nos fez e Ele nos criou e colocou em nós todo tipo de projeção, todo tipo de coragem, todo tipo de honra, a própria glória dEle colocou dentro de nós, que é o próprio Jesus. É bem provável que você tenha uma vida muito mais motivada. Não deixe que aquelas pessoas comecem o tempo todo falando disso, daquilo. Olha, essa doença está aí, vai acabar com o mundo. E agora eu quero ver, mais uma semana, 2 parado. A gente sabe que é chato. A gente sabe que não é fácil. Mas a questão é, o vírus pode estar aí. Os problemas podem sair. A economia pode estar indo de água abaixo. Mas nós não podemos estar focado nisso. Nós temos que estar focado em nosso Deus. Lembra Josué e Caleb, quando eu comecei no início? Aqueles espias, aqueles espiões de Moisés, voltaram todos apavorados. Mas Josué e Caleb voltaram radiantes, jubilosos, porque os outros espias viram tudo de uma forma negativa. Agora Josué e Caleb viram algo maravilhoso, uma grande oportunidade no meio daquilo tudo. No meio daqueles gigantes, no meio daqueles problemas, eles viram grandes oportunidades. E foi assim que aconteceu, tanto que só quem entrou na Terra Prometida foi Josué e Caleb. Só eles tiveram o prazer e o privilégio de ser agraciados por tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles. Então, quando tudo isso passar, quando toda essa situação passar, se você continuar firme, focado e corajoso, Deus vai te levar para lugares que você jamais sonhou. Mas Edson, se isso tudo não acontecer, e no meio do caminho acontecer alguma coisa, independente, Deus vai te levar para a casa dele. Vai te levar para lugares que você jamais sonhou. Agora, estamos na profundidade ou estamos no alto, como diz a palavra de Deus, nas profundezas do mar, ou nas profundezas da terra, ou então no mais alto céu, Deus nunca vai te abandonar, desde que você tenha Ele, através do Filho dele, que é Jesus Cristo. Agora, uma outra coisa interessante, que a gente percebe lá em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 29, fala assim: pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Mas quem me ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo sem temer mal algum. Quem ouve Deus, vive em segurança, vive tranquilo e não teme mal algum. Estão vendo a diferença? Isso o mundo não te fala. Isso as pessoas, os livros de autoajuda não te falam. Ninguém está te falando isso nesse momento. A grande mídia não está te falando isso nesse momento. Mas Deus te diz: não temas, eu o ajudarei. Agora, essas coisas são somente para aquelas pessoas que realmente acreditam. Se você não acredita, não adianta. Não vai acontecer nada, vai continuar tudo como está. Mas Edson, eu participo de culto toda semana, vou à missa 3, 4 vezes por semana, vou em culto evangélico, eu leio a Bíblia todos os dias. Mas quando você não está fazendo isso, você está fazendo o quê? Ouvindo
as notícias negativas, vendo os telejornais, colocando todo tipo de problema em sua mente, em seu coração, contaminando o seu coração, contaminando o seu corpo, que é a casa do Espírito Santo. Nós temos que entender essas coisas. Quando nós focamos realmente que Deus é poderoso e que a coragem e a força que Ele colocou dentro de nós nunca poderá ser vencida, exceto por Ele mesmo, nós vivemos uma vida muito mais motivadas e radiantes. Deus tem aberto tantas portas nesse período agora, para a minha vida e para a vida de muitos irmãos que eu conheço, que você vai dizer, não pode, no meio disso tudo. É isso que Deus está fazendo. Porque nós não paramos de acreditar, nós não paramos de saber que Deus está no controle. E quando a gente tem essa certeza dentro de nós, as portas de Deus estão sempre abertas. Não importa quantas pessoas estão fechando essa porta, talvez estão querendo te derrotar nesse momento. Eu lembro quando eu comecei a aviação, desde criança sempre gostei, desde 5, 6, 7, 8 anos de idade, sempre gostei de aviação. E depois de tempo, tal, já contei essa história algumas vezes, mas essa eu não contei ainda. Muitas pessoas que eu conversava e falava, né, na minha empolgação, poxa, olha, estou fazendo um curso de piloto. As pessoas não ficavam empolgadas comigo. Pelo contrário, elas olhavam e falavam, você não tem medo? E se aquele avião cai? Mas meu Deus, eu não vou, porque o fulano que eu conhecia morreu, porque o ciclano faleceu, porque o outro avião caiu, foi de bico. As pessoas tentavam de toda maneira me fazer parar de acreditar nos meus sonhos. Você sabe o que eu fiz? Não dei bola. Não dê bola para as más conversações. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Em outras versões diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Se você ficar toda a vida dando atenção para essas pessoas negativas, que querem te tirar do caminho, querem fazer com que você desista dos seus sonhos, você realmente vai desistir se você der atenção para eles. Porque eles já são fracassados. E precisam da misericórdia de Deus, e precisam da sua ajuda motivacional, através da palavra de Deus, para que eles também tenham essa energia e essa garra. As pessoas são assim, a grande maioria delas. Eles não conseguem manter um padrão de vida, de energia, de força e de coragem. É claro que nós ficamos cansados, muitas vezes tristes, abatidos, mas por dentro temos que estar motivados e fortes. Somos seres biológicos. É normal a gente ficar cansado. É normal ter dias que a gente não quer sair de casa. É normal ter dias que a gente não quer falar com ninguém. Nós somos seres biológicos. Isso aconteceu com o profeta Elias. Uma grande batalha no Velho Testamento, uma passagem super linda, mas que mostra um homem totalmente corajoso aqui, derrotando os profetas de Baal, orando para Deus e Deus fazendo queimar madeira totalmente encharcada de água. E na sequência a gente vê Elias totalmente desmotivado, desanimado, pedindo a própria morte para Deus, simplesmente porque a rainha disse que ia matar ele no outro dia. Estão vendo a diferença? Você pode estar motivado agora e com coragem, mas daqui a pouco você pode estar triste e desmotivado. Agora o interessante é que se mesmo isso acontecer, mas você estiver focado em Deus, focado nele, a passagem diz lá na frente que Elias ficou debaixo de um zimbro e foi dormir, descansar. Então o anjo veio e o alimentou, e ele dormiu mais um pouco, recuperou energia, e a palavra de Deus diz que com aquele alimento ele andou 40 dias, não precisou comer também. Note, você pode estar cansado, você pode estar triste agora, talvez até um medo esteja aparecendo um pouco em você, talvez é hora de você descansar um pouco, não bater mais, baixe as velas da sua caravela e deixe um pouco o barco andar sozinho. Muitas vezes você está querendo controlar tudo, controlar demais a situação que deve ser controlada por Deus. E quando a gente quer controlar demais uma situação que a gente não conhece, a gente fica cansado, desesperado, desmotivado. Quantas pessoas começaram quando começou esse problema dessa pandemia? As pessoas começaram a orar, começaram a acreditar, parecia que tinham coragem. Eu olhava assim e dizia, meu, são pessoas de coragem, olha só isso.
estão cantando, estão louvando, pedindo. Primeira semana, a segunda semana já havia só meia dúzia. Na terceira semana tu vê 3, 4 só. As pessoas estão fugindo. Por quê? Porque no início tinham coragem, mas no meio do problema a coragem foi embora. Foi embora. E agora, só quem está aí são os verdadeiros leões. Aqueles que acreditam, aqueles que têm coragem, homens e mulheres corajosos, que enfrentam essa situação com muito discernimento e equilíbrio. Porque a palavra de Deus nos traz equilíbrio, nos traz força, nos traz coragem, nos traz foco e determinação. Infelizmente, muitas pessoas de várias denominações católicas, evangélicas, estão nesse momento. Pessoas que já estão há 10, 5, 10, 15, 20 anos congregando numa igreja, estão completamente temerosas, com medo, desanimadas, apavoradas. Mas passaram 20, 30, 40 anos na igreja. É a hora da gente provar realmente se a gente está na fé. Essa é a questão. Nós temos que provar. O Paulo disse, provai realmente se você está na fé. Talvez essa é a hora que Deus mandou para que a gente realmente acordasse e enxergasse se realmente nós estamos na fé ou estamos sendo derrotados pelo medo. Deus promete que nós podemos viver sem temer mal algum. Aqui em Provérbios 1, no capítulo 1, no versículo 29, fala, já falei, né? Pois a inconsistência dos experientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal algum. Em Salmos 138, no versículo 3, fala assim, quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Clame a Deus. Peça a Ele força e coragem nesse momento. Não seja derrotado pelas más notícias. Não faça isso. Você não é assim. Você é a criatura mais linda que Deus já criou. Deus te colocou aqui nessa terra para um propósito especial. Ele disse, eis que vos dou a bênção e a maldição, escolhe pois a bênção. Declare para a sua vida coisas poderosas. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau, estará em trevas. Nós temos que botar os nossos olhos a ver coisas maravilhosas. Ouvir coisas maravilhosas de Deus. Nós passamos às vezes muito tempo em frente à televisão, agora nesse período, procurando todo tipo de filme violento. Talvez ouvindo músicas que não trazem realmente a essência de Deus para a nossa vida. Claro que é bom ouvir uma música que você gosta, eu ouço, eu gosto de ouvir, mas quase todo o tempo eu tento me motivar através dos louvores que me colocam para cima. Não aqueles louvores que dizem que eu sou um coitado, que eu estou morrendo, estou dilacerado, vem Senhor me ajudar. Eu ouço louvores que me colocam para cima, que falam da grandeza de Deus, que falam o quanto eu sou importante para Deus, que falam o quanto Deus é importante para mim. Eu gosto de ouvir louvores que me remetam para o futuro, para coisas que Deus realmente tem preparado para mim. Eu não ouço louvores que me colocam para baixo o tempo todo, mostrando que eu sou um fracassado, que eu sou um nada. Eu não sou mais assim, porque eu fui remido pelo sangue de Jesus. Você foi remido pelo sangue de Jesus. Então, você não é mais um fracassado, você não pode mais temer a Deus. Você deve temer a Deus para ter sabedoria. Porque a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Mas não tema a Deus com medo e pavor. Isso o mundo já te apresenta. Ter medo e pavor e terror e ser derrotado, o mundo já te apresenta. Nós devemos temer a Deus por quem Ele realmente é. O nosso Pai amado, assim como nós temíamos ou tememos o nosso Pai terreno, tememos a Deus. Porque Ele é poderoso para te dar tudo que você quiser, dentro do tempo dEle, na medida que Ele vai entender que isso é bom para você. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Eu tenho um amigo, já faz um bom tempo que eu não falo com ele, hoje só mais por rede social. E
Quando eu estava na escola de aviação, fazendo meu curso, na época, então ele falou para mim uma coisa. Ele veio de uma família humilde e foi sempre também um entusiasta da aviação, sempre gostou disso. E ele falou para mim assim, na minha família ninguém me apoiou a ser um piloto de avião. Então ele começou devagarinho, foi indo, e lutou daqui, lutou dali e tal. E conseguiu então concluir o curso dele. Então ele queria fazer um outro curso para se especializar ainda mais. Ele fez primeiro o piloto desportivo e ele queria fazer agora o piloto privado. Então a família de novo, isso não é para você, você não vai conseguir, você mal conseguiu fazer esse curso. E ele fez então, estudou, trabalhou, lutou e conseguiu fazer o curso de piloto privado. Depois de muitos anos ele começou a fazer o curso de helicóptero e a família não desenvolvia e falava para ele, não, helicóptero é demais para você. Você já fez um, fez o outro, agora está querendo demais, R$800 a hora de voo para você fazer o curso de helicóptero. Como é que você vai fazer um negócio desse? Então ele me contou, ele disse, eu falei para eles, o que mais eu vou ter que fazer para provar para vocês que é possível? O que mais eu vou ter que fazer para provar para vocês que é possível? Hoje ele pilota avião, pilota helicóptero, hoje ele é um piloto comercial. Acredite, todas as coisas são possíveis se você crer. Jesus mesmo falou, tudo que você pedir crendo em oração que já aconteceu, assim vai acontecer. Você tem que pedir a Deus e acreditar que já aconteceu. É Jesus que disse, não sou eu. Mas Edson, isso é Jesus que falou, hoje ele morreu, ele ressuscitou, está lá à direita de Deus Pai, tudo mudou porque agora vivemos na graça. As palavras de Jesus nunca passaram. Se ele falou que é assim, é assim. Agora, por que não acontece? Porque muitas vezes nós pedimos e não sabemos como pedimos. E não temos a fé suficiente para que as coisas possam acontecer. Lembra que Jesus falou? Tudo é possível se você crer. Não se você duvidar, se você crer pela metade, você tem que realmente acreditar. Mas Edson, se não acontecer, não importa, Deus ainda está no controle. Ele ainda está no controle. Deus é poderoso para fazer isso. Eu lembro uma vez, no ano passado, nós tivemos um problema na família com o falecimento do meu pai. E eu lembro que durante muito tempo, 6 meses, nós ficamos levando ele para o hospital, para cima e para baixo. E nos últimos 2 meses, foi muito difícil para a família toda e para ele também, porque ele ficou na UTI 30 dias, ficou 30 dias internado. Ele foi fazer uma pequena cirurgia e infelizmente pegou uma bactéria. Não é o coronavírus, é uma outra bactéria, e acabou pegando e falecendo. E eu falava para todo mundo, eu acredito que Deus vai curar. Eu acredito que Deus vai tirar o meu pai da situação, eu acredito que ainda vou ver o meu pai na igreja. Eu falava isso para as pessoas, mas no final disso tudo, eu percebo que as pessoas que estavam comigo no caminho começaram a duvidar um pouco, porque nada acontecia, a situação piorava a cada dia, foi para a UTI, não saía da UTI, hoje falece, não falece, e as coisas começaram a piorar, e cada vez que eu ia lá eu ficava orando. Eu orava na frente das pessoas, orava pelo meu pai, as pessoas estavam do lado, olhavam meio atravessado, que é isso, que não é. Eu sempre acreditei. Meu pai faleceu. Deus ainda está no trono. Ele é Deus. Porque antes do meu pai falecer, há mais ou menos uns 20 dias antes dele falecer, ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu fiquei lutando durante 10 anos para ele aceitar Cristo. Ele não queria saber, era relutante. Esse Deus não, eu fico com meu Deus, fico com o teu Deus. Mas 20 dias antes de falecer, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E hoje está morando na casa do Pai Eterno. Essa é a questão. Continue acreditando porque Deus ainda está no trono. É Ele que comanda todas as coisas. Não tema nada. Deus tem um futuro tão grandioso para você, se você acreditar. Se você crer realmente, que é difícil da gente explicar essas coisas, porque a gente vive isso. Então quando a gente vive essa força, essa coragem, no meio dessa geração perversa, incrédula e corrupta, as pessoas acabam não acreditando muito. Eles acabam duvidando de que realmente há essa possibilidade de você ter uma vida feliz e motivada. Quantas pessoas têm uma vida hoje arrebentada? Quantas pessoas
poderiam ter uma vida motivada, esperançosa, talvez casamento derrotado, simplesmente porque ficam ali duros, sem querer aceitar esse Salvador, sem querer conhecer esse Deus que te dá coragem, força e determinação. Há mais ou menos uns 4 anos, 3, 4 anos mais ou menos, vou contar uma outra história aqui da aviação, porque a gente, quem gosta muito disso, vive também no meio disso, apesar de hoje eu estar um tempo já afastado do meu curso de piloto. Mas eu lembro que quando eu cheguei lá para fazer esse curso na época, depois de 26 anos, e com a ajuda desse meu amigo também, que eu falei, que hoje pilota helicóptero e tal, eu encontrei um outro amigo lá. Eu olhava aquele menino, aquele rapaz, estatura baixa, uma voz muito tranquila, uma pessoa muito inteligente, muito educada. E durante um tempo, pouco tempo que a gente se conheceu, 4 meses, 5 meses, a gente ficou grandes amigos. E aí o interessante é que ele foi me dando uma dica e um dia ele falou para mim assim: Edson, ninguém voa sozinho. Ninguém voa sozinho. E aqui aquelas palavras vieram na minha mente e eu comecei a pensar naquelas coisas. E ele era diferente, ele pensava diferente, ele agia diferente, a conversa dele era totalmente diferente. Então, certo dia ele foi fazer um voo, no final eu conversei com ele num sábado. No sábado eu falei com ele: poxa, final de semana vamos lá em casa, amanhã vai lá em casa, ou na outra semana, vamos fazer um churrasco, vamos conversar um pouco. E a gente se dava muito bem. Ele disse: eu não posso agora, eu tenho que vender um avião aqui, ele vendia avião também e tal. E aconteceu que no domingo ele foi fazer um voo, o último voo dele foi sair para secar a aeronave, ele tinha passado uma água e tal, e acabou se atrapalhando lá. Não era uma aeronave que ele tinha tanto conhecimento de voo, ele pilotava jato, mas não tinha muito conhecimento na área nessa aeronave, e acabou então tendo um problema e acabou falecendo. Agora, o interessante é que depois que esse meu amigo faleceu, muitas pessoas que estavam fazendo o curso de piloto desistiram e abandonaram, sumiram do aeroclube. Eu tive o maior prazer de embarcar no avião, depois de uma semana, 2, depois do velório, depois de tudo, depois das pessoas já estarem recuperadas, os amigos dele, eu, todo o pessoal do aeroclube. Eu tive o maior prazer de entrar naquele aviãozinho e fazer mais horas de voo. Porque aquela palavra que ele disse para mim aquela vez: Edson, ninguém voa sozinho, me motivaram. Eu digo para você, você não consegue tocar uma empresa sozinho. Você não consegue viver um casamento sozinho. Você não consegue estar com Deus sozinho, se isolar. Você tem que estar no meio de pessoas que têm a mesma visão e o mesmo pensamento que você. Pessoas corajosas, pessoas que sabem, pessoas que são determinadas. Elas sabem de onde vieram, elas sabem o que estão fazendo aqui na Terra e elas sabem para onde irão. Eu acredito e declaro que se você realmente tiver essa força, essa coragem, não der ouvido para as más conversações, se afaste de pessoas negativas, pessoas que querem te colocar para baixo, pessoas que querem arrebentar com a tua vida, se afaste dessas pessoas. Apóstolo Paulo falou: admoeste a primeira e a segunda vez, depois disso o juízo. Fale a primeira e a segunda, não fique insistindo, vá para a frente. Deus tem tantas coisas para você lá na frente, que se você não abandonar, se você não cortar esse cordão umbilical e ficar toda a vida ali tentando refazer a vida dessa pessoa que não quer de jeito nenhum ser refeita, você vai passar uma vida toda ali. Você tem muita coisa pela frente, Deus tem muita coisa para você. Você não pode parar. Os seus sonhos, a sua determinação, tudo que Deus tem feito para você, tem preparado para você, são grandes coisas. Acredite, nada é impossível para Deus. Somente Ele sabe todas as coisas maravilhosas que Ele já preparou para você. Deus não te colocou aqui na terra para te causar dano, para te causar prejuízo, para te deixar aqui numa vida miserável. Deus não fez isso. Deus não é carrasco. Deus é o teu Pai amoroso. Ele quer o melhor para você. Quer uma vida motivada, uma vida esperançosa, uma vida abundante, como disse Jesus, até o resgate de Jesus. Até Ele voltar.
você tem a oportunidade de viver como fez o apóstolo Paulo, lá em Filipenses. Ele disse: eu descobri o segredo de viver feliz em toda e qualquer situação. Espero que você tenha se motivado um pouco, né, nesse tema de hoje. Sexta-feira tem mais uma live pelo Facebook. Divulgue isso, passe isso para frente, passe a mensagem para frente. Eu vou depois colocar link no YouTube. Faça isso, ajude as pessoas a mudarem a mente, a se voltarem para Deus realmente. Porque é tão bom quando você conversa com pessoas que pensam igual a você, que têm essa mesma disposição de coragem. Você se sente motivado também. Faça isso. Deus está contigo. Tenha certeza disso. Em nome de todo o Ministério Jesus Vida, em nome dos irmãos da Jesus Vida que estão em casa agora, estamos sempre fazendo culto online. Eu sei que a gente quer estar junto, não é isso? Sei que a gente quer estar junto. O nosso grupo lá, o nosso pessoal é muito unido. É muito unido. Vocês não queiram saber que união que é essa. É um negócio diferente. Quem está no grupo sabe disso. É um amor incondicional. Ninguém ama o outro porque tem isso, porque tem aquilo, porque não tem. Lá é incondicional. Nossos irmãos são pessoas maravilhosas, focadas, determinadas. Eles sabem onde querem chegar. Estão aprendendo bem. Que Deus abençoe vocês. Que seja ainda uma quinta-feira amanhã maravilhosa, uma sexta-feira maravilhosa, mesmo em meio a tantas notícias ruins. Foque para o bem. Você foi projetado por Deus para ter bondade dentro de você. Creia nisso. Deus está contigo e Ele nunca te abandonará. A paz de Cristo, Deus abençoe a todos e até sexta-feira na nova live. Um abraço, valeu!